Fala galera, sejam bem-vindos ao Detalhe da Jornada, o podcast da GRTV que revela os bastidores e os perrengues de quem tá na luta. Meu nome é Júlio César e hoje nós continuamos o nosso papo com a fotógrafa Vanessa Soares. Segura aí. Vanessa, seja muito bem-vinda novamente. Obrigada. E no último episódio a gente falou um pouquinho da sua história no NP, a virada de chave da sua carreira, que foi a foto do Mujica. E hoje eu quero saber um pouquinho mais pra frente, depois que você virou essa chave da sua carreira, como que você continuou esse trajeto até a chegada da pandemia? Bom, primeiro queria agradecer, né, porque eu esqueci da última vez de falar uma coisa muito importante. Esse é meu primeiro podcast que eu participo. Nossa, né, que honra, essa trilogia. Não, que honra minha, né? Agora eu acho que vai ser o primeiro e o último, porque do tanto que eu falo, ninguém vai querer me chamar para podcast nenhum. Na verdade, assim, eu trabalhava na revista, né? Trabalhava na revista Carta Capital, e lá eu não só fotografava, na verdade, a minha função lá era cuidar da parte visual da revista. E, eventualmente, eu fotografava, mas por uma questão minha, como eu já tinha falado antes. Sim. A partir da foto do Mujica, eu entendi, e na verdade, eu já tinha entendido, mas ali eu ganhei urgência a questão de me preparar para estar pronta quando eu tivesse uma oportunidade. Mas sempre visando fotografar gestantes. Eu estava muito assim, é a minha última redação, eu não vou conseguir construir mais nada daqui para frente em redação. Então, isso eu tinha muito claro na minha cabeça. Sim. Mas eu queria aprimorar para partir para fotografia de família. Tanto que eu não tinha publicado. Eu acho que eu publiquei, mas assim, eu não publicava as fotos que eu fazia para a revista. Até porque eu não queria que as gestantes achassem que eu não estava mais fazendo família. Então, eu deixei tudo quietinho. Em 2020, eu era CLT na revista e eu já estava, assim, rolando um burburinho de que eles iam acabar com os CLTs da revista e tal. E eu voltei das minhas férias coletivas, esperando, assim, acho que desse ano não passa. Uma hora vai acontecer de eu ser demitido. E aí, eu não estava enganada. Logo o pessoal a revista chamou a gente para uma conversa para falar que, na verdade, assim, a revista estava passando por um momento muito difícil, estava uma crise financeira grande e que eles não iam conseguir manter mais a gente ali como CLT. Isso eu já estava esperando. O que eu não esperava era que eu teria um corte de 40% no meu salário. E aí eu não tinha como, porque eu já ganhava menos do que eu ganhava na Folha. E aí eu fui chamada e me falaram assim, olha, você sabe que o seu salário está defasado, né? E eu levei um susto, porque para mim, eu estava sendo chamada para falar, acabou a CLT, você vai virar PJ. Mas, por um lado, eu me assustei, porque eu falei assim, nossa, reconheceram, né? Assim, não que não tivessem reconhecido, já tinham reconhecido, mas assim, isso vai aumentar o meu salário. Aumentar meu salário, né? Eu vou passar para PJ e vai aumentar meu salário. Porque, além de tudo, eu usava meu próprio equipamento, enfim, várias questões. E aí a pessoa olhou para mim e falou assim, para mais. A gente acha alguém para fazer o que você faz por bem menos. E aí ali doeu, né? Dizem os especialistas que a gente só muda quando dói no bolso ou no ego. Sim. Ali doeu no bolso e no ego. Doeu nos dois porque você sempre acha que você acha não, você tem certeza que você é um ótimo profissional e que você vale o que tá pagando. No fundo, a gente sempre acha que a gente é insubstituível. Sim. No fundo, esse é o nosso maior erro, a gente sempre acha. Como eu trabalhava ali, minha função era cuidar da parte visual da revista, e eu ainda fotografava, isso me dava uma credencial para achar assim, agora é que eu sou insubstituível mesmo. Sim, né? sim. Ignorando já passei muito por isso. Crises financeiras, ignorando tudo, porque o ego, ele derruba a gente. Eu não da mesma forma que ele levanta você, ele vai derrubar você da mesma proporção. Exatamente, eu não estou nem falando contra a revista, não, porque cada um tem que pensar na sua sobrevivência, e vamos combinar. Sem o fator financeiro, ninguém sobrevive. Exatamente. Eu amo fotografar, eu amo fazer retrato, mas eu preciso sobreviver dele se eu quero fazer isso. Se não dá dinheiro, não tem como o que eu fazer, eu tenho que migrar para outro lugar. Exatamente. Por mais que eu goste muito de fazer essas coisas.
E aí nada como o ego pra gente levar uma rasteira, porque eu me achava insubstituível ali. Primeiro porque só eu fazia aquela função ali, de cuidar do visual da revista, e segundo porque eu fazia além do que eu tinha sido contratada para fazer, que era fotografar. Que era uma coisa boa, muito boa para mim. Tudo começou porque eu queria fazer para mim, mas que também a revista acabava usufruindo disso. A revista acabava usando algumas fotos também, Era né? uma troca ali, entendeu? Eu nem acho assim que eu era. De jeito nenhum, nunca achei que eu estava sendo explorada por isso, porque eu propus, partiu de mim. Mas naquele momento que você está frágil, que você está sendo demitido, você fala assim: ai, que legal, reconheceram, putz, vou ter um aumento, vou ser PJ, mas vou ter um aumento. Em 2 segundos passou isso na minha cabeça. E a pessoa acho que percebeu que eu dei uma sobrevida. Uhum. E aí E foi falou: ali que ela jogou você pra mais, a gente acha alguém para fazer o que você faz por bem menos. E aí, aí a hora que eu caí, né, eu tava ali na lona, eu falei: poxa, mas eu não posso continuar assim, porque se eu sou muito substituível, se acham que qualquer um faz o que eu faço por muito menos do meu salário, significa que eu não posso ficar aqui. E eu tinha uma relação boa na revista e tudo, mas na primeira instinto de sobrevivência mesmo, porque eu já tinha na cabeça que ali era a minha última redação. Sim. Eu já estava me preparando para essa transição, fazendo a fotografia de família, que ali de fato eu gostava muito. Mas aí eu falei: eu não posso ficar aqui. Aí até falaram: você não quer pensar? Eu falei: não dá. Porque eu ia perder 40% de salário, mas eu também ia perder plano de saúde, eu ia perder vale-refeição, eu ia perder Você ia os perder tudo. benefícios. Ou seja, eu ia perder mais de 50%. E aí eu falei: não dá. E aí isso foi a melhor coisa, porque doeu muito no meu ego, E mais ainda no bolso. mais ainda no bolso, e isso foi a injeção que eu precisava, porque eu nunca me assumi como fotógrafa. O tempo todo, do Notícias Populares ao Agora, a Contigo, a Folha, eu estava sempre do lado de cá do balcão. Eu estava sempre na edição, eu gostava, mas sempre sonhando em ser fotógrafa, e nunca ia. Porque até então, hoje eu tenho 50 anos, mas de quando eu comecei com 20 e poucos, sempre nessa coisa: um dia eu vou ser fotógrafo, um dia eu vou ser fotógrafo, um dia eu vou ser fotógrafo, mas sempre falando: mas eu não tenho repertório, mas eu não tenho portfólio, mas eu não tenho cliente, então eu não posso ser fotógrafa. E junto com isso, assim, todo o nossa síndrome de impostora falando: você não é boa o suficiente, você não tem uma formação acadêmica, você não tem uma formação técnica, então você não é merecedora de ser uma fotógrafa. Cara, é como eu já falei pra você algumas vezes enquanto a gente conversa aqui, que eu fico tão feliz de não ser só a única pessoa que se sente desse jeito. E olha, se sinta um privilegiado, porque você não tem hormônios. Porque isso do lado feminino é um pouquinho. Tem uma âncora ali que puxa ainda mais, que são os hormônios, todo mês, tá? Então tinha muito isso. Eu falava: não vou ser. Só que quando eu cheguei nessa situação, eu falei: não, agora chega. Eu já tô com 40 anos, já tinha mais de 40 anos, inclusive. Eu falei, e aí vem, não adianta, parece limitância, mas não é. Quando você começa a pesar, assim: poxa, eu sou mulher, se eu já sempre fui preterida por ser mulher, mas eu era nova, agora eu já tenho mais de 40 anos, o mundo está mudando, as coisas estão sendo muito rápidas. Então, antes, as coisas iam num ritmo mais lento, né? Agora, cara, e aqui um parênteses, eu colo nos jovens, porque eu penso assim: muitas vezes eles estão me ensinando coisa, porque as coisas estão mudando tão rápido, que eu quero estar sempre perto dos jovens, porque eu aprendo muito, eu brinco, eu falo: vem aqui com a tia, ensina aqui. E é sempre isso, ligo pro meu sobrinho e falo: Rafa, me ensina tal coisa. Eu não quero ser essa pessoa que você olha e fala assim: é uma expressão que a gente usava muito no jornal, né? Quando alguém fazia um feito, assim, falava: fulano sentou em cima disso e ele vive disso até hoje, né? Então, eu não quero ser aquela pessoa que sentou em cima da foto do Mujica e ficou. Eu quero estar sempre aprendendo, Sim. sempre melhorando, sempre entregando o melhor para o meu cliente. E aí, nessa época, eu falei: chega. Se eu não virar fotógrafa agora, foi meio que eu peguei como os
os psicólogos gostam de dizer, eu peguei ali a minha criança interior, peguei a versão adulta e falei assim, engole o choro, porque se você não criar vergonha agora e fazer, você não vai fazer mais. Ou eu viro fotógrafo agora ou eu não viro. Não adianta, porque sempre eu ficava assim, no futuro eu vou ser fotógrafo, no futuro. Aí, se você ficar adiando no futuro, Exatamente. uma hora esse futuro chega e você Exatamente. não virou nada ainda. E aí a revista ainda falou, você não quer pensar e tal, né? Eu falei, não, porque eu pensei, se eu for pensar, eu vou desistir. Mas ainda me deram uns dias para pensar, porque, na final de contas, eles não estavam me demitindo. Eles estavam por uma situação financeira muito forte, eles precisavam resolver aquilo, mas eu continuaria na revista, só que como PJ, com muito menos grana. E aí eu falei, tá bom. Aí passou uma semana, eu falei, eu não sei o que eu vou fazer, mas eu tenho que fazer. Então, eu de novo, vou desviar deste caminho, dessa rota, e vou para o lado de gestante. Eu já tinha algumas clientes. Até na hora que a pessoa foi me demitir, ela perguntou, falou, mas você tem seus trabalhos paralelos, né? Como é que tá? Eu falei, não dá metade do meu salário. Mas pensei, também isso é uma coisa que eu vou resolver depois. E aí eu falei, bom, eu já tenho algumas clientes, mas elas não sustentam um mês da minha vida. Eu preciso ter mais clientes. Eu já tinha ali alguma coisa para ter um portfólio, eu já tinha um Instagram e paralelo. E o meu Instagram pessoal era fechado, então eu tinha o Instagram de gestantes. Porque tudo que eu fiz para a revista eu não publicava. Ou eu publicava no meu Instagram pessoal, mas não era aberto ao público. Sim. Mas era muito pouco. Acho que talvez a foto do Mujica eu tenha publicado. E aí eu falei, bom, eu não vou aceitar, eu vou sair. E, apesar de eu não ter uma formação acadêmica, e isso desde criança, sempre a gente cresceu, né? A gente viveu uma família muito humilde, muito pobre. E eu tinha uma coisa muito clara na minha cabeça. Acho que isso me ajudou e também me atrapalhou, porque eu pensava assim, a forma de eu sobreviver a isso é o estudo. Embora eu tenha sido uma aluna muito medíocre, hoje eu sei que é por conta do TDAH, né? Porque eu tinha muita dificuldade de aprendizado, mas assim, as minhas notas sempre eram C, eu passava sempre raspando, eu ficava sempre de recuperação. Mas não era nem pelo fator da escola em si, pela situação que eu vivia em casa, por ver minha mãe tendo que trabalhar para criar 4 filhos, sofrendo. É todo um ecossistema ali Minha que mãe era acaba... empregada doméstica, trabalhava sozinha para sustentar 4 filhos. Então, eu via aquilo, eu pensava, né? Eu preciso estudar. Eu preciso estudar. Eu sempre pensava assim, o que eu não sei, eu preciso fazer um curso para eu aprender. Então, eu tinha feito aquele workshop com o Léo. Aí eu já tinha feito outros que eu não tinha aprendido nada. O do Léo foi o primeiro que realmente fez diferença na minha vida. Ou seja, o Léo ajudou você O Léo de uma ajudou forma muito. absurda. E eu, assim, para todo mundo que pergunta para mim, fotógrafo, eu falo, cara, vai fazer um curso com o Léo. E quando eu fui fotografar newborn, muitos fotógrafos do jornal, amigos, meu próprio irmão, falou assim, mas você não precisa fazer curso. Eu falava, uma coisa é saber fotografar, outra coisa é saber lidar com uma criança. Eu não sou mãe. Sim. Que mãe que vai confiar em mim se eu não passar segurança? Eu sempre achava assim, eu preciso passar segurança para quem eu estou fotografando. Então, fui fazer um curso de newborn. E aí, quando eu saí da carta, eu falei, preciso fazer um curso de prospecção de cliente. Porque, para mim, é isso que falta. Eu tenho uma clientela, mas eu preciso ampliar. E aí, eu comprei um curso de um online, até, curiosamente, era um curso online. E aí, dias depois, veio a pandemia. Nossa. E aí, graças a Deus, o curso era online. Porque eu saí, o que me deu força para sair foi, não, eu vou sair, vou investir, agora eu vou realmente investir em ser fotógrafa, eu vou assumir isso, e ser fotógrafa de família, de gestante, de criança, coisas que eu gostava muito. E aí saí, aí veio a pandemia. Como você entra na casa de uma gestante no meio de uma pandemia sem vacina? Aí eu, a depressão, ela sempre teve um namoro comigo, né? Primeiro, a primeira vez que eu descobri, porque eu achava que depressão não existia, eu era essa pessoa ignorante, eu achava que TPM não existia, depressão não existia.
Aí um dia a psicóloga até falou assim, você acredita na energia elétrica? Acredito. Você vê ela acontecer? Não. Você vê como que ela chega até você? Não. Então, a terapia é É, isso. uma boa Ela analogia. faz efeito. Você não vê como que ela chega, mas ela faz efeito. Aí eu falei, puta que merda, o que que eu vou fazer? Eu tenho um grande amigo que morava comigo e ele trabalhava na BBC e a gente já sabia que, assim que abrisse a fronteira, ele ia embora. Ele morava comigo, a gente dividia despesas. E ele foi embora. Então, aí eu peguei a minha rescisão e falei, não vou fazer nada com isso, porque a gente não sabe quanto tempo vai durar a pandemia. Ficava lá sofrendo com a pandemia, sofrendo. Um dia eu já, assim, apavorada, ele no quarto, eu na sala, eu falava, o que que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Comecei a surtar. Aí lembrei de uma coisa que uma terapeuta falou para mim uma vez. No dia seguinte eu acordei com uma ideia. Eu acordei e falei, bom, lembrei de uma frase de uma outra terapeuta que me falou o seguinte, antídoto da depressão é a ação. Aí eu voltei pro sofá e fiquei pensando nessa frase. Pensando na frase. Primeiro eu xinguei a terapeuta. Porque eu falei assim, o que que eu vou fazer numa pandemia que eu não posso agir? Eu não posso sair de casa, eu não posso fazer nada. Uhum. Então, esse aprendizado aí não me serve de nada. E, de novo, eu estava errada. Comecei a pensar o que eu ia fazer, Falei, quer saber? Eu vou pegar o meu Instagram pessoal, não de gestante. E eu não tinha contado para ninguém que eu tinha saído da revista. Porque eu saí da revista, logo veio a pandemia. E tava todo mundo falando de pandemia. Não ia adiantar falar, olha, gente, eu tô sem emprego. Tava todo mundo sem emprego. Então, eu fiquei quieta. E aí, eu falei, eu vou arrumar uma coisa para ocupar minha cabeça. Eu vou jogar as minhas fotos fora no Instagram, pessoais, e vou abrir o meu Instagram e vou começar a publicar as fotos que eu fiz para a revista, que eu nunca tinha publicado. Só que como eu não sabia quanto tempo ia durar a pandemia, eu falei, eu vou começar com, assim, eu vou deixar Lula, Mujica, as pessoas mais famosas mais para frente, porque eu não sei quanto tempo vai durar a pandemia. E eu fotografava muito advogado para revista, desembargador. Tinha bastante gente. Você tinha um portfólio bem grande guardado, né? Tinha, que nunca tinha mostrado para ninguém. E tava na hora ali, ó. E aí, Precisa ser para mostrado. ocupar a mente, eu comecei a publicar. E aí eu comecei com um advogado, depois eu contei essa história para ele, que depois ele virou meu cliente. Eu fiz uma foto dele e aí falei, vou começar com a foto do Pedro Serrano. E aí postei a foto dele e marquei ele. Só que eu não tinha assim, é um cara que eu fotografei para a revista. Eu não tinha nenhum relacionamento com ele. Aí postei, marquei ele. Ele me escreveu na hora. Ele me mandou um direct falando assim, Vanessa, posso usar essa foto? E eu falei, olha, Serrano, porque na revista a gente chamava ele de Serrano. Uhum. Essa foto é da Carta Capital, né? Não, tá, poxa, que eu gostei muito. Falei, não, você pode usar, você só não pode mandar pra Veja, que é concorrente, né? Aí ele falou, na verdade, a Carta nem considerava a Veja como concorrente, porque são linhas editoriais diferentes, Sim, mas enfim. Sim. Aí ele falou, não, eu quero fazer um porta-retrato, eu adorei essa foto. Eu falei, não, pode, claro, pode sim. Você até pode publicar no seu Instagram, mas você coloca lá que é reprodução proibida, porque às vezes você dá entrevista para alguém, e eu sei como é veículo de imprensa, que eu já trabalhei, muitos repórteres mandavam usar foto e mandavam eu colocar divulgação, e divulgação não é crédito. Muitos veículos ainda hoje acreditam que divulgação é crédito e não é. Eu falei, você só coloca lá, reprodução proibida. Ele falou, ok. Ele postou a foto e me marcou. E nisso, ele era professor da PUC. E algumas pessoas começaram a me seguir. E aí foi, assim, falei, olha que legal, né? Deu um retorno ali. Se a primeira já deu retorno, o que as próximas podem fazer? Na verdade, aquele retorno que eu estava esperando era mais assim, essa ansiedade que rede social causa na gente de ocupar a gente com, olha, nossa. Então, aquilo ocupou a minha cabeça para eu sair do modo tragédia que eu estava. E eu não estava esperando que, assim, eu vou ter seguidores, eu vou ter cliente com esses seguidores. Eu não estava esperando isso. Mas eu estava entrando na brincadeira ali de me ocupar com isso e esquecer que eu estava desempregada na pandemia e tal.
Mas algumas pessoas começaram a me procurar, advogados. Que eu comecei a pensar assim, na verdade, a fotografia newborn, a fotografia de família, muitos cursos que eu fiz ali, workshops, eu uso hoje na fotografia corporativa. Eu tive um aprendizado, na época o newborn estava em alta, eu tive um aprendizado com essas fotógrafas que foi maravilhoso. Então, eu brinco de resiliência e tal, mas isso eu aprendi com eles. Você sempre pega aquilo que o teu cliente está reclamando do seu trabalho e você pensa, você faz uma análise fria ali, sem emoção. O que você pode melhorar? Porque se o cliente está reclamando ou do resultado ou de alguma informação que faltou, a culpa é sua. Porque você não deixou claro para ele todos os passos do processo. Então, você tem que ter uma pré-consulta muito alinhada, muito forte. E aí, eu tinha isso em mente. Eu trabalhava numa revista, mas agora eu não trabalho mais. Então, eu preciso de pessoas do mercado financeiro. Eu preciso de pessoas de outro. Eu preciso mostrar que eu faço outras pessoas, que eu não faço só isso. E aí, eu comecei a botar isso na minha cabeça. Eu preciso de gente do mercado financeiro. Como foi essa busca por pessoas de outro mercado? Primeiro, eu por trabalhar em jornal, eu comecei a olhar para alguns segmentos e pensar assim, quem que daquele segmento eu queria fotografar e pedir ajuda para amigos jornalistas para viabilizar. Então, primeiro eu pensei nisso. Não funcionou. Não funcionou porque estávamos numa pandemia. Então, as pessoas não queriam se arriscar. Sim, então, sim. isso dificultou. Logo veio a foto da Gabriela Prioli. Então, eu fotografei aí o Serrano me contratou para fotografar o escritório dele. Depois o Serrano me contratou para fotografar o apartamento dele que ele ia vender. O Serrano me contratou para várias coisas. Depois de hoje, até encontro com ele no aeroporto de Brasília. Hoje, sim, eu brinco com ele e tudo. Já contei essa história para ele, inclusive. Falar, a culpa é sua, viu? Fotografando um advogado do Serrano, eu queria fotografar a Gabriela Prioli. E aí eu pedi para uma amiga que trabalhava com ela na CNN. E aí ela falou que ia fazer e tal, e nunca mais falou no assunto. Eu estava fotografando esse advogado, que virou meu amigo. Hoje eu vou na festa da filha dele, fiz o casamento dele. Que legal, cara. Eu tenho esse problema, eu viro amiga dos meus clientes. Eu me emociono, assim, eu sou aquela pessoa emocionada, que eu garro amor. Gosta de fazer amizade. Eu gosto. Né? E aí eu já tinha guardado todo o equipamento. Essa história poucas pessoas sabem. A do Mujica todo mundo sabia. Eu já tinha guardado todo o equipamento. E aí esse advogado, ele tinha sido o último da equipe que eu tinha fotografado. Ele falou assim, você podia fazer uma foto, não sei o quê, minha? Aí quando ele olhou, eu já estava com o equipamento guardado. E aí eu olhei para ele e falei, claro que eu posso. E aí abri, ele falou, não, mas você já guardou o equipamento? Eu falei, não. E eu sou assim. Isso não era com ele, eu sou assim com todo mundo. Eu falo, você tem que reclamar da foto ou que faltou alguma coisa agora. Depois que eu te entrego o material, não adianta. Exatamente. Então, eu posso ter guardado o equipamento. Se você falar, não, faltou uma foto, eu monto tudo de novo. Entendeu? E no meio da conversa, que eu estava fotografando ele antes, a gente falou alguma coisa, eu falei assim, igual a Gabriela Prioli, né? Falei alguma coisa assim, ele falou, ela é minha amiga. E mudamos de assunto. Quando ele falou isso, vai parecer que foi interesse. Não foi, eu faço isso mesmo. Quem já foi meu cliente sabe que você quer? Não, vamos fazer. Várias vezes eu tirei a câmera da bolsa, já tinha guardado, falava, vamos fazer. Eu tirei, ele ficou constrangido. Ele falou, não, desculpa, não vi. Eu falei, não, nós vamos fazer. Aí eu brinquei. Falei, até porque você vai fazer a Gabriela Prioli posar pra mim, né? Ele falou, tá bom. Tirei o equipamento, fiz Ou seja, a foto dele. Você falou ali no aleatório, sem pretensão. Jogou no ar ali e o universo... Joguei. O universo devolveu depois. Guardei, fiz a foto dele do jeito que ele queria e tal, guardei o equipamento. Ele me levou até o elevador, brincou, falou. Falei, precisa fotografar meus gatos, com a minha mulher, não sei o quê. Falei, fala com ela, vamos fazer e tal. Quando eu estou descendo ali a Cardoso de Almeida, meu telefone toca. E eu nunca atendo meu telefone. Nesse dia eu atendi. Quem fala, Vanessa? Sim. Oi, Vanessa, Gabriela Prioli. Assim, eu não tinha chegado em casa ainda. O Ideu me falou, você quer fazer uma foto minha? O que você quer? Eu faço tudo o que você quiser, até nu. Meu Deus!
Aí falou, isso eu tô brincando. Mas o que você quer? Eu falei, não, eu queria fazer um retrato seu. Não, tá bom, que dia? Combinamos o dia. Eu achei que ia ser no apartamento dela. No dia, eu chego no apartamento dela, ela me pega de carro e a gente foi pro Morumbi, numa mansão, Caramba. com stylist, maquiadora. Assim, tinha roupas, coisas de marca, tinha tudo. Ou seja, ela preparou Tudo. toda a Ela estrutura preparou ali. tudo. O que você quer? A gente passou uma tarde inteira fotografando. Assim, no primeiro ela me disse não, depois ela disse sim, mas assim, eu não tava esperando maquiador, eu não tava esperando nada. Você tava esperando um negócio mais simples, assim, não, vamos pra algum lugar, vamos Exatamente. fazer a foto. E aí eu não acreditei naquilo, aí eu postei, marquei ela e tudo. Tem foto que eu não publiquei até hoje, inclusive. Aí passou, fiz as fotos dela, gostei e tal. Eu fui ocupando a minha mente, né? E pensando, putz, aí eu queria a Maju Coutinho, adorava a Maju Coutinho. Eu tinha tentado ela, só que quando eu falei, meu, não vou conseguir. Na hora eu lembrei de uma jornalista que eu adoro, que eu acho linda, maravilhosa, e eu falava, putz, mas que é a Aline Midler, da Globo News. Eu falei, putz, mas a Aline, não vou conseguir. Não vou conseguir a Maju, não vou conseguir a Aline. E aí eu lembrei que meu irmão era amigo da Aline. Amigo de pauta, assim, não amigo pessoal, como o Ideu era da Prioli. O Joel sempre faz as pontes O pra você nas Joel. coisas, né? E aí eu liguei, mandei uma mensagem pro meu irmão. Falei, você não conseguiria falar com a Aline? Porque eu tava querendo rechear o meu portfólio com outras pessoas que não Sim, fosse sim. advogado e político. Né? Embora a Prioli seja advogada, mas ela tava na TV. E aí eu falei, e a Aline, por ser da Globo News, ela era um pouco mais também. Não que ela. Não estou dizendo que a Gabriela Prioli não seja imparcial, mas ela era mais. Uma figura mais neutra que a Prioli. Sim, por ela estar bancada de É. jornalística ali, ela tem que ser mais neutra mesmo. E aí eu falei com meu irmão escreveu para ela e ela na hora topou. Vem aqui no meu apartamento. Aí, estávamos na pandemia, tanto a Prioli quanto ela, eu usei máscara e tal. Aí fui no apartamento, fez tudo. O que você quer? E é assim, o que você quer? Eu faço o que você quiser. Ela usa essa foto até hoje na coluna dela na Marie Claire. Eu já fiz outros ensaios dela. Ia fazer agora recentemente, a gente teve que desmarcar que eu fui para os Estados Unidos. E aí fiz. A Aline, assim, também. A Aline ela foi além. Porque ela postou, ela me marcou no Twitter. A foto sai na Marie Claire, assim. Isso, para mim, a generosidade que as pessoas têm comigo, eu não esqueço jamais. E eu não penso em devolver só para aquela pessoa. Eu tô até me arrepiando. É aquilo que eu contei da minha amiga Patrícia. Eu me sinto na obrigação, mas isso não é uma obrigação. Eu faço por prazer, eu faço por gratidão. Eu falo, cara, se uma pessoa posou para mim para me ajudar, o mínimo que eu tenho que fazer é retribuir para qualquer pessoa que eu fotografe um retrato que ela goste. Por isso que eu insisto tanto em fazer que quem eu esteja fotografando, a pessoa goste. Sempre que eu vou numa empresa, quando eu vejo que tem uma abertura ou que vai ter tempo, que às vezes não tem tempo, eu chamo a moça do café, falo, deixa eu fazer uma foto sua, e eu dou a foto para ela. Muitas não querem, ficam tímidas, ficam com medo, porque aquilo não está dentro do orçamento. Eu falo, a sua foto, ela não está no orçamento. Eu vou te dar. Porque eu me sinto honrada quando alguém posa para mim, entendeu? E aí eu tenho essa gratidão pela Aline, pela Prioli, pelo Mino, por todo mundo, porque são pessoas que olhou e falou, não, eu vou te ajudar. Isso para mim é muito importante. E aí fiz a Aline, e aí começou a aparecer mais. Foi aparecendo. Aí o Adriano foi embora para Londres, Isso. mora lá até hoje. Meu cachorro estava com câncer, descobri um câncer, um linfoma. Algumas pessoas até me falaram assim, leva na USP para tratar na USP. Eu não tenho nada contra a USP, mas o Chico, ele era o meu filho. No meu tratamento de depressão, a minha psicóloga falava assim, o que te deixa feliz? Eu falava nada. Eu não conseguia enxergar 100 metros da minha vida futura. E eu falava, eu quero morrer. O tempo todo eu falava, quero morrer. Mas eu não tenho coragem de me matar. Mas eu quero morrer. Eu tinha vindo de um divórcio. Meu divórcio, eu emagreci 15 quilos em um mês.
Aí, um ano depois, meu pai morreu. Eu não tinha uma relação boa com meu pai. Então, veio o sentimento de remorso. E aí, eu fui caindo. E eu vim para São Paulo para trabalhar no Notícias Populares. E aí, no outro ano, depois que meu pai morreu, passou 2 anos, eu fui demitida da Folha num corte coletivo. Sabe quando você começa a perder seu chão? Sim, sim. Sua referência, Uhum. tudo? Toda a sua base tá indo embora, né? E a psicóloga falava: o que te deixa feliz? Eu falava: nada, eu quero morrer. A vida não tem mais sentido para mim. E aí um dia ela perguntou, e aí naquele dia me deu um clique. Eu falei: um cachorro me deixaria feliz. Mas não é qualquer cachorro. Porque eu sempre adotei cachorro no interior. E eu também era. Ai, gente, nada como a vida, né? Pra jogar na nossa cara, falar: você quer ir por aqui, nós vamos por aqui. Pegar coisas que você falou lá atrás e jogar na sua cara. Eu era aquela pessoa que falava assim: é um absurdo levar cachorro em shopping. É um absurdo tratar cachorro como gente. Essas pessoas são ridículas. Eu tinha muito isso, cara. Então. E aí, eu falava assim: eu não tenho coragem de ter um cachorro num apartamento, isso é um absurdo, porque eu morava no interior em casa, a gente tinha cachorro, o cachorro ficava num quintal. Como é que eu vou ter um cachorro em apartamento? Tá louco? E pra piorar, eu queria um Golden. Porque pouco antes de eu me separar, eu e meu ex-marido tinha dado um Golden pra minha sogra. E eu sentia muita falta desse cachorro. E eu falava: eu quero um cachorro, mas é que eu quero um Golden. Então, né, por que você não tem um Golden? Eu falava: porque eu sou contra comprar cachorro. Não vou comprar cachorro. E aí ficou. E aí, só que eu parava na rua, eu deitava no chão, rolava no chão com o cachorro dos outros. Qualquer cachorro, mas Golden principalmente. Porque eu não conhecia o Golden. Então, quando eu fui estudar o cachorro, nossa, eu sou Felícia. Eu precisava de um cachorro que fosse carente como eu. Passou um tempo, eu fui para Ribeirão, na casa da minha mãe. E aí eu brinquei com os meus sobrinhos. Falei assim: esse ano eu vou fazer 40 anos, por que vocês não me dão um cachorro? E falei aquilo brincando e passou. Um dia eu estava fotografando um aniversário de um menino chamado Miguel. E aí eu estava indo embora para casa depois do aniversário. No ônibus, meu irmão me liga. Meu irmão mais velho fala: ah, é verdade que você queria um cachorro? Eu falei: é. Não, ele falou assim. Mentira, ele falou assim: Vanessa, eu tô conversando aqui com a mamãe. Antes desse dia, ele tinha me ligado e falado: tô conversando aqui com a mamãe, ela vai te dar uma televisão nova. Que a minha televisão era de tubo ainda por cima. Caraca, cara. E aí eu fiquei puta com ele. Eu falei: você tá louco? Não vai fazer isso. O que é isso? Minha mãe é aposentada, você vai fazer minha mãe gastar dinheiro com uma televisão pra mim. Fiquei louca da vida, briguei com ele. Desliguei o telefone. Nesse dia, fotografando o aniversário do Miguel, eu entro no ônibus, sento naquele banquinho de um ali, deprimida, mal, deitei a cabeça assim. Aí o meu telefone toca, era meu irmão. Ah, então, é verdade que você queria um cachorro? Eu falei: é. Um Golden? Eu falei: é. Ah, tá. Quando que eu posso levar ela pra você? Eu falei: o quê? Ele falou: você não queria um cachorro? Um Golden? Eu falei: queria. Então, eu tô aqui com ela. Quando que eu posso levar ela pra você? Eu não sabia se eu chorava, se eu brigava com ele, Você por ele ficava ter feliz? comprado um cachorro, porque eu era contra comprar cachorro, ou se por ser uma fêmea, porque eu queria um macho. Ainda queria escolher. Ou seja, tinha todos esses fatores ali. Eu tenho 10 motivos pra brigar com Exato. você, 10 motivos pra te abraçar e 10 motivos pra Exato. ficar bravo de novo. Só tava eu, o cobrador e o motorista. Eu comecei a falar no telefone igual uma louca. E aí eu falei: mas você tá louco? Você foi comprar um cachorro e você não entende. E até então eu já tinha um livro sobre a raça, eu já tinha estudado tudo sobre a raça. Eu falei: você não conhece nada sobre a raça. Você deve ter comprado de qualquer criador e não sei o quê. E briguei. E no final, ele falou: não, mas agora ela já tá aqui. Eu falei: mas é que eu queria macho. Ou seja, já tinha um negócio ali, mas assim, mas eu queria um macho. Aí ele falou: ah, tinha um lá ainda, vou ver se ele ainda tá lá. Aí foi ver, tinha um macho. Aí ele trocou o cachorro. E o cachorro tinha que desmamar. Só que eu fiquei tão alucinada, tão surtada,
Porque, para quem estava querendo morrer, aquilo me deu um sopro de vida tão grande que eu comecei a viver aquilo 24 horas. Então, eu ligava para saber notícia do cachorro todo dia. Eu queria que ele fosse todo dia lá no lugar. Ele me mandou foto do cachorro. Aliás, que eu ainda não tatuei essa foto. Foi a primeira vez que eu vi a foto deles. Eu fiquei tão louca que ele conseguiu convencer a mulher de trazer o cachorro para mim antes. E aí, nisso, veio o Chico, que até então era Teobaldo. Quando ele chegou, ficavam chamando ele de Theo. Falei, que Theo? Theo não, Theo não. Falei, então é Chico. Porque aí eu olhei pra cara dele e falei, ele tem cara de Chico. De Chico Bento, de Chico Buarque, de Chico César, de Chico Sainz, de Chico Xavier. Todos os Chicos que eu gostava. Todos os Chicos que você Mudei. gostava ali, você Aí minha juntou tudo sobrinha num falou, só. não, mas você não vai tirar o Theo, não. Falei, tá bom, então vai ser Francisco Teobaldo, o nome dele. E aí começou uma outra jornada na minha vida. Porque aí eu falei, o Chico é o meu antidepressivo natural, orgânico. Que aí eu... Então foi o Chico chegou pra ressignificar a sua vida Foi. novamente. E aí eu abandonei tratamento, não deveria ter feito isso, mas fiz. Abandonei tratamento, abandonei antidepressivo e o Chico passou a ser minha vida. E era uma relação doentia. Hoje eu sei disso. Porque eu assumi o Chico como meu filho. Eu dei essa carga pesada para ele. Eu não olhava para ele e via um cachorro. Eu olhava para ele e via meu filho. Então, por ele, eu briguei na rua, com um ciclista que não parou pra gente atravessar a rua, com um farol aberto para nós. Eu briguei com um cara que foi subir na calçada, quase pegou ele. E era uma... Eu cheguei a falar isso em terapia, era uma coisa visceral. Eu brigava, parecia uma leoa. O Chico virou meu filho. E aí, na pandemia, quando eu descobri o câncer dele, o meu mundo ruiu totalmente. Eu chorava todo dia quando eu descobri o câncer. Fui numa oncologista que foi muito fria, enfim. Aí acabei levando ele para um outro veterinário que me acolheu, que falava, olha, você só tem que dar amor para ele. Deixa que o tratamento dele sou eu que faço. Então eu entrava na clínica, toda vez da quimioterapia, eu entrava chorando de tristeza. Quando ele chegava na clínica, ele era tão iluminado que ele chegava abraçando todo mundo, lambendo todo mundo, pulando todo mundo. E eu falava, cara, ele tá me ensinando resiliência. Porque ele é que tem que ficar com o veneno aqui. E ele ficava quietinho. Eu chorava o tempo todo. E o veterinário falou, o dia que chegar a hora que ele começar a sofrer, eu vou te avisar. E é você que vai decidir. E eu falava, tá bom. E aí eu fui documentando todo o processo no Instagram dele, porque ele tinha um Instagram. E aí eu documentava, hoje é a 4ª quimioterapia. Aí eu fazia vídeo, fazia foto, nossa. Passei a viver aquele momento com ele intensamente. E aí, quando eu saí da revista, quando veio esse momento que veio a doença, as pessoas falavam assim, olha, faz o tratamento na USP, não sei o quê. E aí eu falava, cara, eu não tenho carro para ir até a USP. E o veterinário dele, eu posso ligar para ele às 2 da manhã que ele vai me atender. Então eu posso passar fome, mas o Chico vai ter o tratamento que é esse que eu tô dando para ele. E aí foi. Até que um dia o Adriano já tinha ido embora, o dinheiro acabou, eu estava devendo na clínica, e isso, para o dono da clínica, o veterinário, isso não era importante. Ele sempre me falou, Vanessa, quando você não tiver dinheiro para me pagar, não tem problema. Um dia você me paga. Um dia você vai voltar a ter dinheiro e você me paga. Mas eu, na minha cabeça de pobre, honesta, eu falava assim, mas eu não sei se eu vou ter esse dinheiro. Quando eu vou ter esse dinheiro? Eu não consigo colocar minha cabeça no travesseiro e dormir. E ele falava, não preocupa com isso. E eu preocupava. Até que um dia, cortaram a minha internet em casa. Eu não tinha dinheiro para pagar a internet. E eu sou uma pessoa que eu trabalho desde os 13 anos. Eu não lembro qual foi a última vez que eu pedi dinheiro para minha mãe. Nem ela lembra, eu perguntei isso para ela. E eu falava, cara, eu não vou pedir dinheiro para minha mãe. E os meus irmãos estão na mesma. E ali eu me senti derrotada, humilhada. Quando você perde seu poder aquisitivo, né? E ali eu não estava perdendo só o meu poder aquisitivo, eu estava perdendo o meu poder de cuidar do meu filho. Fui dormir chorando e no dia seguinte eu acordei com uma ideia. Eu acordei e falei assim, bom, eu já conheço muitos advogados e alguns médicos,
Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma rifa de um ensaio, ou de gestante ou corporativo, vou arrecadar dinheiro, pagar essa dívida do veterinário, pagar a internet e vou vender meu equipamento. A hora que eu for fazer esse ensaio, que pode ser depois da pandemia, eu arrumo um equipamento emprestado. Fiz isso, bolei a rifa, fiz um vídeo com o Chico, e aí contei para todo mundo. As pessoas já sabiam, né? Mas contei para todo mundo que eu estava endividada, que eu precisava de dinheiro, pandemia, não precisei falar muito. E, para minha surpresa, em menos de uma semana eu vendi toda a rifa. Caramba, cara. Eu paguei a dívida no veterinário, paguei as minhas aí, paguei não só internet, como conta de luz, essas coisas, e ainda doei. O veterinário do Chico, ele estava fazendo doações, arrecadando cestas básicas para uma comunidade na pandemia. E aí eu doei ainda, não lembro quantas cestas básicas, mas deu bastante. E ainda doei essas cestas básicas. E aí falei, bom, agora eu vou preparar, fotografar o próprio equipamento para vender o equipamento. Mas isso já era assim, tipo, quinta-feira. Aí eu falei, vou preparar, semana que vem eu vendo o equipamento. E vou começar já a escrever para algumas pessoas para pedir emprego, né? E aí começou a aparecer pedido de orçamento. Um atrás do outro. Assim. E aí eu falava, mas eu ia vender o equipamento. E aí você vê que novamente vem a vida e fala, você não vai fazer o que você quer, você vai fazer o que eu tô mandando. Exatamente. E aí foi isso, não parei até hoje. E aí passou aquele ano, né? Maio do ano seguinte, o Chico começou a ficar bem mal. Eu morava sozinha e tal. Aí o meu irmão, Joel, mora em Ribeirão Preto, ele veio para me ajudar, porque eu tinha que fazer ensaio e o Chico começou a ter que ir diariamente no veterinário para fazer medicação e tal. E o meu irmão, ele tem um Fusquinha lindo. E um dia, o Chico sempre, em qualquer carro, ele sempre vinha aqui em quem estava dirigindo, no motorista, e ele punha a cabeça assim, e ele ficava soprando o ouvido de quem estava dirigindo, e eu sempre tinha que ficar brigando para ele ir para trás. E num belo dia, o Chico não fez isso. Ele deitou no banco e virou para trás. Quando eu vi essa cena, eu já comecei a chorar. E aí o veterinário falou, você lembra do nosso combinado? Quando ele falou isso, eu surtei. Eu falei, eu nunca vou matar meu filho. Nunca. Ele falou, Vanessa, ele vai começar a sofrer a partir de agora. Eu falei, eu não vou matar meu filho. Eu não vou fazer isso. Ele falou, vai para casa. É você que vai decidir. Eu falei, tá bom. Mas já tá decidido, eu não vou. Aí fui para casa. Essa cena do Chico olhando para trás. Quando eu vi a cena, eu disparei a chorar. E o meu irmão quieto do meu lado. Chegamos em casa, ele já estava sendo alimentado por... Sonda. Injeção, a gente põe uma seringa aqui. Sei. E aí eu cheguei em casa e tive uma conversa com o Chico. Eu falei, Chico, não faz isso comigo. Era uma semana que eu tinha muitos trabalhos, assim, mas muitos, e eu ainda estava fazendo aniversário. Então, no sábado eu tinha um aniversário que esse eu conseguia remanejar. Uhum. Mas os retratos, a pessoa, ela queria que eu fizesse, né? Quem me contratou, porque eu não conseguia pôr alguém no meu lugar. E aí eu tive essa conversa com ele. Eu falei, Chico, eu preciso de paz para tomar essa decisão. Me dá um tempo. Essa semana tá muito confusa. Me dá um tempo. E deixei ele em casa e fui trabalhar. Com meu irmão. Deixei ele com meu irmão e fui trabalhar. E eu tava trabalhando, na hora que eu tava voltando, o Joel me mandou um vídeo, que o Joel mandava vídeo o tempo todo dele. Olha só, agora ele resolveu comer. Ele tá comendo. Como é que a gente vai ter que tomar uma decisão dessa, de sacrificar o cachorro, sendo que o cachorro... A gente... Tá vendo? Agora ele tá bem. E o Chico voltou a comer. Eu senti uma felicidade tão grande que eu não sabia o que ele estava fazendo, na verdade. Quando chegou na sexta-feira, eu tinha um ensaio da Vera Magalhães lá na TV Cultura. E aí eu fiz o ensaio, tava super feliz. O Chico tá melhorando, não sei o quê.
Cheguei em casa, comecei a descarregar as fotos. E aí o Joel deitou no meu quarto com ele. E aí quando deu umas 7 horas da noite, o Chico começou a engasgar. E eu tava escutando. Mas sabe quando você escuta, você fala assim, não, não, Não é possível. não. E aí o Joel falou assim, Vanessa, eu falei, eu sei, eu tô escutando. E aí começou a piorar. Aí eu parei o trabalho e comecei. Fui lá no quarto, olhava pra ele. Quando eu olhei pra ele, ele me olhou assim. Ele fez assim. E aí eu falei, você tá me pedindo pra ir embora, né? Eu sei que você tá me pedindo pra ir embora. E aí eu falei, Joel, liga pro veterinário. Aí ligou, ele falou, tá entrando água no pulmão, não sei o que, tem que dar um remédio pra ele. Aí o Joel foi na farmácia dar o remédio. Nisso eu liguei pra uma fotógrafa. Que aí o Joel começou falando, o cachorro tá sofrendo, o cachorro tá sofrendo. E ele começou a perder a respiração, a sufocar. E ver aquilo me doeu muito. E aí, naquela hora, eu falei, eu não posso ser egoísta nesse ponto. Aí o Joel chegou, eu falei, liga pro veterinário, liga pro Rodrigo. Aí o Joel ligou. Falou, Rodrigo, a Vanessa aceitou. E aí o Rodrigo falou assim, leva ele amanhã cedo na clínica. Eu tô saindo de viagem, que ele tem um sítio, ele sempre viaja. Tava no Viva Voz, eu escutei. Eu falei, não, ninguém põe a mão no Chico, só você. Não era que eu não confiasse nas outras pessoas, na outra veterinária que tem lá. Eu precisava daquele colo, que o Rodrigo me passou tanto suporte emocional, tanto apoio emocional, que eu precisava daquilo. Ele te deu tanta segurança nos últimos anos do tratamento. E aí eu falei, ninguém põe a mão no Chico, só você. E aí ele falou, tá bom, esteja na clínica amanhã às 6. E aí aquela noite eu e o Joel não dormimos, a gente ficou com ele a noite inteira. Quando deu 5 da manhã, a clínica era muito perto, eu ia a pé. Quando deu 5 da manhã, o Joel falou, chega, porque ele estava sofrendo muito. Ele puxava a respiração. E a gente estava sofrendo junto. Era muito dolorido ver. E aí o Joel falou, chega, vamos para a clínica. Eu falei, Joel, mas é às 6. Ele falou, eu não aguento mais ficar aqui. E aí o Joel pegou ele nos braços, ele já estava caído. A gente desceu. Aí estava no hall. O Joel falou, depois eu falei, põe ele no meu colo, que ele precisava buscar o carro. Ele saiu. Quando o Joel saiu, o Chico olhou para mim. Deu um suspiro. E foi embora. Ele não deixou, do jeito que eu pedi para ele, não deixar eu ficar com essa culpa de ter matado ele. Ele realmente não deixou. Ele foi embora antes. Ali eu dei um grito. Eu dei um grito na recepção. O Joel chegou e falava, ele morreu, ele morreu. Minha vida acabou ali. Acabou. Foi a maior dor que eu já senti na vida. Eu falo que o Chico me ensinou a ser mãe até na dor de uma mãe que perde um filho. Porque eu tenho certeza que ele foi meu filho. Eu não tenho dúvida disso. Foi uma dor tão forte, tão forte. A pior que eu já passei, de todas. E aí eu me acabei ali, aí a depressão voltou com tudo. Eu não queria voltar para os remédios, até que um dia um amigo meu, o Adriano, ele ligou para uma psiquiatra, que é a minha psiquiatra até hoje, ele falou, não interessa que você não quer, você vai. E aí foi quando eu voltei para os remédios. E eu só parava de chorar quando eu tinha que fotografar, porque fotografia é a minha outra paixão. Porque quando eu tô fotografando, eu não sinto fome, eu não sinto dor, eu não sinto nada, eu não sinto sono. Na hora que eu paro, eu sinto tudo. Você se sente outra pessoa durante o... Então, quando eu tava fotografando, era o único momento que eu parava de chorar por ele. Eu entrava no Uber, eu voltava a chorar. E muitas vezes, como eu ainda tava usando máscara, às vezes eu tava chorando e a pessoa nem via.
Às vezes alguma coisa me lembrava ele, assim, eu chorava. E, e como foi público, muita gente, quando eu chegava, perguntava dele. Eu tive clientes, advogadas que tinha cachorro, e aí quando eu chegava, me abraçava, pronto, a gente começava a chorar. Então foi muito difícil. Ai, e aí eu com isso eu prometi nunca mais ter cachorro na vida. Na verdade, eu sempre fui contra ter cachorro em apartamento, eu abri a exceção pro Chico. Ai, desculpa. Não, fica tranquilo. Aí eu parava de chorar quando eu tava fotografando, mas quando eu tava em casa eu chorava. As cinzas dele estão lá em casa até hoje. As pessoas falam assim pra mim: ah, mas você precisa jogar onde ele gostava de ficar. Eu falo, mas ele gostava de ficar comigo. Ele gostava de ficar na minha casa. As cinzas vão ficar comigo. Essas cinzas só foram embora o dia que eu fui embora. E é isso. Eu só vou ser enterrada, cremada, qualquer coisa, junto com o Chico. E aí, 2 meses depois, num domingo, eu estava sentada no sofá chorando. E uma pessoa que acompanhou tudo isso, que hoje ela é protetora animal, ela já era protetora animal, ela me mandou uma mensagem: oi. Eu falei, na hora eu já saquei. Eu só respondi assim: não. Não, mas deixa eu te falar. Eu falei, não, não quero, nunca mais, não vou ter outro cachorro. Não, mas ele é a cara do Chico. Eu falei, piorou. Eu não vou colocar ninguém no lugar do Chico, nunca. Ninguém vai substituir o Chico. Não, mas deixa eu te contar a história, não sei o que, não sei o que. Tá bom. Tem um Golden na Ilha Bela, que foi comprado por uma família, que por causa de uma criança, só que ele derrubava a criança e essa família mantinha ele preso num quartinho. Os vizinhos começaram a falar que não podia manter o cachorro preso num quartinho, não sei o que lá. Convenceu a família a doar. Doou para um vizinho. O vizinho também não aguentou. Doou para um cara aqui de São Paulo, amigo dele. O cara buscou ele no sábado e no domingo já não queria mais. Esse cara mora numa puta casa lá no Morumbi, não sei o que lá, falou com a vizinha dele e a vizinha dele me procurou. A vizinha dele não quer cachorro, porque ela já tem, e falou para ele esperar que ela arrumaria alguém. E aí ele falou, esse cachorro não fica mais 24 horas na minha casa. E aí procurou essa pessoa, que é a Camila, do Cantinho do Chiquinho, e a Camila me procurou. Procurou a Camila me procurou, e ela falou assim, olha, não dá para você ficar com ele hoje, eu não tenho como buscar ele, porque ele não é castrado. Se esse cara coloca o cachorro na rua, esse cachorro vai virar matriz. Aí eu falei, ai, merda. Falei, tá bom, fala pro cara trazer aqui em casa. Ele pode pelo menos trazer, porque eu não tenho carro. Aí o cara levou. O Luke passa muito mal em carro. E aí, quando ele abriu o porta-mala, o Luke já tava babando, assim. Aí o Luke fez assim, o cara fez assim, ai. Aí ali eu já abracei, já peguei o Luke, levei pra casa. Ele já destruiu as almofadas do meu sofá. Logo de cara ele já deixou o cartão postal dele ali. E aí eu não tentava não ter contato visual com ele, porque eu falava, se eu me apaixonar, ferrou. Eu não quero outro cachorro, eu não vou ter outro cachorro, não, ninguém vai tomar o lugar do Chico. E aí no dia seguinte, e a Camila, ela leva, quando ela resgata, ela leva também pro Rodrigo, que era o veterinário do Chico. Eu falei, quer saber? Eu vou levar ele para castrar. Aí levei ele para castrar. Chega lá, o Rodrigo fala, olha, ele não pode castrar, ele tá com anemia. E aí ele falou, e também esse cachorro ele sofreu algum acidente, porque tem uma medicação aqui que é para fratura. Descobre o que aconteceu com ele. Aí liga para um, que liga para o outro, que liga para o outro, e descobre que ele não tinha tomado antipulga só quando antes de ser vendido. Ele não tinha sido castrado, ele estava com anemia e ele tinha sido atropelado. Ou seja, o cachorro já tinha um longo histórico ali. E ele estava fazendo 1 ano. Em julho, ele faz 1 ano. Isso era maio. Então, ele ia fazer 1 ano. E fazia 2 meses que eu tinha perdido o Chico. Aí, voltei para casa, porque não dava para castrar um cachorro com anemia. Ele ficou 1 semana na minha casa. 1 semana, ele destruiu a minha casa. E eu, com toda a paciência do mundo. Mas ele era uma força da natureza. Ele era desgovernado. Então, ele pulava. Eu vivia roxa. Eu tinha que chegar nos lugares. Eu falava para os clientes, olha,
Eu não tô numa relação abusiva, isso aqui é meu cachorro. Até tô com o meu cachorro. Tá tudo bem, porque eu era roxa inteira. E aí, cuidei da anemia dele e levei para castrar. Aí castra, mais uma semana em casa. E eu castrei, deixei ele em casa e fui fazer uma foto. Eu não lembro quem estava em casa que falou assim: então, o Luke já tirou o curativo no mesmo dia. Ele é da pá virada. Meu Deus. E aí, um dia, ele só parava quando eu sentava, porque eu todo dia eu falava com o Chico. E aí, a hora que eu parava para rezar com o Chico, ele deitava aqui e ficava quietinho. E aí, teve um dia que ele fez isso, eu olhei para ele assim, olhei para as cinzas do Chico e falei: Chico, você mandou esse BO aqui para mim, né? Porque eu sou a quarta casa que ele passa. Eu não quero ficar com ele. Quem me garante que ele vai ficar na quinta casa? Ou que ele não vai passar para sexta, para sétima? Porque ele é um golden. E aí, não só golden, mas qualquer cachorro de raça, bonitinho, dócil, o que as pessoas... Você coloca para adoção, todo mundo quer. Só que o golden, principalmente, tem muito vídeo fofinho de golden e a pessoa acha que ele é 24 horas daquele jeito. Não, ele é Ela super esquece que ele agestado. rasga tudo, que ele come tudo. Então, o Luke, ele comeu o piso do corredor de casa, ele comeu meus livros de fotografia, ele comeu a ponta do meu guarda-roupa, sim, ele comeu a tomada da parede, ele comeu outro dia uma tesourinha assim, ele comeu 4 agulhas. Aí você fala assim, nossa, mas como é que você deixa isso? Não, não é que eu deixo. Ele é enorme, ele faz assim, pum, e pega. Semana passada eu comprei um tablete de manteiga assim, passei no pão e deixei em cima do armário, porque às vezes ela fica dura quando põe na geladeira, eu deixei porque eu ia comer mais tarde. Quando eu voltei, tinha 10%. Ele comeu tudo. Ele faz isso. O cachorro comeu a manteiga Porque até inteira, então cara. na cozinha ele não subia nos armários, agora ele aprendeu a subir. E aí eu falei, Chico, você mandou esse BO pra mim, né? Eu não queria outro cachorro, mas aí eu comecei a pensar nisso, assim, esse cachorro vai ficar pulando de casa em casa e ninguém vai ter paciência com ele. Porque não é só dar um tablet para ele que vai funcionar. É, não é uma criança, né? Que nem com criança se faz isso. Hoje em Mas chega dia, uma hora que, coitada das mães, não não tem aguenta e com fala, ó, quem fazer, se vira. deixar, tem que fazer alguma coisa e tem que trabalhar e faz. Seria bom se pudesse fazer isso com ele, mas não dá. E aí eu fiquei com ele, chamei um adestrador que não deu conta. O adestrador abandonou a causa. Aí levei num pet shop, num hotelzinho. Aí eles fizeram uma avaliação e falaram assim: olha, ele só pode ficar aqui às quintas-feiras, porque é o dia que tem a quadrilha. Os outros dias ele não pode. Só que, além disso, eu falava assim: poxa, mas eu sou autônoma e eu queria deixar ele o dia que eu tivesse muito trabalho, mas tem dia que eu não. Não, só na quinta-feira. E a maioria deles abrem às 7h30, 8 e fecha 6h30, 7 horas da noite. Muitas vezes eu estou na Vila Olímpia. Para eu chegar na Vila Olímpia, eu saio de casa às 6 da manhã. E para eu sair da Vila Olímpia às 6 da tarde, eu chego em casa às 8 da noite. Então não dava. Aí me indicaram uma adestradora, falaram que ela era muito boa, só que eu não tinha dinheiro para pagar, porque a consulta era 400 e a internação, eu falo que ele tinha que ir para o rehab. Porque eu falava, não adianta você vir aqui em casa uma vez por semana. Eu não tenho tempo, eu preciso que você implante um chip na cabeça dele, Que ele que entenda o ele que eu entenda, preciso. e depois eu administro. Aí, para ficar 15 dias na casa dela, para ela fazer isso, eram R$ 3.000, mais 400 da consulta. Eu não tinha esse dinheiro. Lembrando que a gente estava saindo de uma pandemia, toda a minha reserva tinha ido embora, eu não tinha dinheiro. Acharam que é a vizinha desse último dono, desse último cara que pegou ele. Acharam, falou assim, Vanessa, eu vou te ajudar. Eu pago a consulta. Você consegue pagar os 3.000? Acho que ela facilita para você e tudo. Eu falei, já dá para pensar. E aí fizemos isso. Então ele foi para Paloma, a escola canina. Aí ficou lá 15 dias com a Paloma. Quando ele voltou bem melhor, só que a Paloma me falou assim, Vanessa, algumas coisas você precisa treinar com ele, porque ela também morava sozinha. Ela falava, precisa ser quando chega a visita que ele pula. Então eu vou te ensinar e você treina. Só que eu não recebia visita, então eu não treinei. Então isso ele continuou. Hoje eu já consegui fazer com que ele não pule mais. Mas comer as coisas, ele come até hoje. Ele comeu minha camiseta do Cartola, ele comeu um edredom, ele comeu um cobertor.
Um dia eu tinha um brinco assim, e o brinco tirei da boca dele, o brinco tava desse tamanho. Caramba. Ele come cada coisa, assim. E O que ele vê pela frente, ele sai você comendo. deixa o tênis aqui, um mês ele não come. De repente, um dia ele fala, hoje eu acho que eu tô com vontade de comer um tênis. Não, agora eu tenho um cachorrinho, um filhote em casa. O nome dele é Max. Toda vez que eu chego, ele fica alucinado quando eu chego. Só que aí ele vê que eu não tô muito bem, aí ele senta aqui entre meus pés e tal. Sentou aqui comigo, ele olha pra minha cara. Aí vê que eu não dou muita atenção pra ele, ele começa a comer o cadarço do meu tênis. É isso. Tem é alguns sobre tênis isso. do meu pai que, tipo assim, ele tá sempre lá. Só que ele não mexe. Aí quando meu pai coloca os tênis no pé, ele sai mordendo o cadarço. Já tem 3 cadarços do tênis do meu pai que já era. É isso, sim. Só que hoje a minha família, né? Somos uma família, eu e o Luke. Uma coisa que eu queria que ele fizesse comigo, que o Chico não fazia, que era dormir comigo. No começo não dava, porque ele comia o edredom, ele comia tudo. Ele comia meu pé. A meia minha, eu tinha que ficar sócia, porque eu não... Se eu tirar uma meia aqui, é capaz dela estar furada. E aí ele... Passou um tempo, ele passou a dormir comigo. Agora ele deita comigo à noite, fica lá, depois ele levanta, 6 da manhã ele sobe na cama, ele deita de conchinha comigo. Quando ele não deita de conchinha, ele deita aqui. Eu tenho um vídeo da semana que ele tá roncando aqui no meu ouvido. Eu falei, nossa, só você mesmo pra roncar no meu ouvido. Que coisa fofa. Eu não deixaria ninguém fazer isso. E aí é isso, hoje somos uma família. Uma coisa que foi... Eu não queria ficar com ele, de jeito nenhum. E aí, quando eu levei ele pra castrar, lá na escola, lá na clínica, eu fiz uma aposta com o Rodrigo. O Rodrigo falou, não, você vai ficar com ele. Eu falei, não vou. Ele falou, vai. Aí eu falei assim... Primeiro ele falou assim, Vanessa, se o seu irmão morrer, você vai deixar de amar outras pessoas por causa disso? Se sua mãe morrer. Eu falei, nem fala nisso. Ele falou, mas uma pessoa que você gosta muito, ela morre. Você vai deixar de amar outra pessoa por causa disso? Eu falei, não. Ele falou, você nunca vai deixar de amar o Chico. Nunca. Mas isso não significa que você não possa amar outros cachorros. Eu falei, eu posso amar, eu só não quero sofrer. Ele falou, então você muda para o meio do mato e se isola de todo mundo, porque você vai perder as pessoas que você ama. Você sempre vai perder alguém. Ou você vai morrer antes. Mas você vai perder. Sempre vai ter alguém que você ama que vai embora. E o Chico foi a mesma coisa, mas você não... Você vai deixar de ganhar o amor do Luke? Você vai deixar de viver bons momentos com ele porque você perdeu o amor do Chico? Aí, nisso, ele já me convenceu, mas eu ainda falei, tá, eu fico com ele. Só se você nunca mais me cobrar uma consulta. Ele falou, tá bom. A chantagem. Eu não cobro. Então, tá bom. E aí, o Chico tá comigo até hoje. Então, pode-se dizer que depois do falecimento do Chico, o Luke ressignificou sua vida novamente. Ele ressignificou numa coisa muito importante. E aí, é aquela coisa que só o tempo, né? O Chico veio no auge da minha depressão. Eu abandonei o tratamento. Eu sufoquei aquela depressão com a chegada dele, mas eu joguei para debaixo do tapete. Então, quando ele foi embora, tudo voltou como uma avalanche. Tudo que estava debaixo do tapete apareceu. Voltou. E no momento que eu estava mais fragilizada ainda, com o luto. O Luke, quando veio, eu ainda estava no Luke. Eu ainda tenho o luto do Chico. Essa semana fez 3 anos que o Chico morreu. Eu chorei. Eu chamei o Luke, eu comprei flores. Falei, Luke, faz 3 anos que o Chiquinho foi embora. Fiquei conversando. Eu ainda choro falando do Chico, pensando no Chico. E pior, porque o Luke é muito parecido com o Chico. Então, no começo... A moça que trabalha no meu prédio, quando ela viu o Luke, ela quase caiu para trás. Eu tive que falar, é outro cachorro. Então, muita gente falava, mas ele não morreu? Então, no começo, ainda tinha que ficar explicando isso. Na verdade, o Luke é bem mais alto que o Chico. Tem 2 tipos de Golden, né? Tem uns mais baixinhos, atarracados, parrudos, Sim. E tem uns mais slim. Uhum. O Chico e o Luke é dessa versão mais slim, só que o Luke ainda é mais alto. Mas, quando você coloca a foto dos 2 perto, você percebe. Mas como ele tinha acabado de morrer, muita gente olhava e falava, é o Chico? Não, é outro cachorro.
E hoje eu olho pro Luke e eu sei que ele é um cachorro. Você tem esse discernimento Hoje que eu não é tenho. mais o seu filho, é Hoje o eu tenho. cachorro. Eu amo o Luke, eu protejo, faço tudo, passo fome por ele, como eu faria se fosse preciso pelo Chico. Mas hoje eu consigo entender que ele é um cachorro. O Chico, eu não tive essa percepção em nenhum momento. E para mim, até hoje, ele foi meu filho. Naquele momento, ele foi meu filho. Ele foi o filho que eu precisava que ele fosse. Eu não percebi o quanto eu ia sofrer com a perda dele, jogando esse peso nele de ser o meu filho. Por isso que eu falo, essa frase, para mim, ela é muito importante. O Chico me ensinou a ser mãe até na dor de uma mãe que perde um filho. O Luke, eu olho e entendo que ele é um cachorro. Então, são relações completamente diferentes. Não tem mais nem menos, elas são diferentes. Eu amo o Luke demais, faço qualquer coisa por ele, mas ele é um cachorro. É bom que agora você tem esse discernimento de Sim. que a relação que você tinha de filho com o Luke foi tão especial que hoje você consegue Sim. entender que um não E ela substitui o vai outro. continuar especial nesse lugar dela, entendeu? Sim. Né? Isso o Luke não vai substituir. O Luke não substitui o Chico. Mas isso que eu vivi com o Chico foi tão único, que não vai ter outro. Entendi. Só para a gente finalizar aqui, a gente queria falar para você, perguntar para você dos seus hobbies. Você já falou para mim que você toca no... Eu toco, chama Os Capoeira. É uma casa de cultura de capoeira. E eles têm um bloco de carnaval, mas a gente não toca música de carnaval, a gente toca folclore, música popular brasileira, é bem legal. Eu não tenho tido tempo, né, de acompanhar os ensaios, mas eu toco. E através disso, depois disso, eu nunca pensei em tocar nenhum instrumento. Eu fui para isso logo depois também da morte. A psicóloga sempre falava, porque depois eu voltei para psiquiatra, né? Ela falava, o que você gosta? Mesma pergunta da época do Chico. Eu falava, nada, nada. Aí um dia eu falei, eu gosto de samba, vou aprender a sambar. Aí não consegui achar nada que coincidisse com os meus horários. E aí uma amiga toca nesse bloco. Um dia eu vi um post dela, falei, o que é isso aí? Eu sempre me achei disléxica, descoordenada, sem ritmo. Eu nunca imaginei tocar nenhum instrumento. E aí, por conta da depressão, aí eu fui em busca de tocar um instrumento. No primeiro dia eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Eu sou louca. Aí umas amigas falaram assim, Vanessa, você não precisa ser perfeita. Você não precisa fazer isso perfeitamente. Porque quando eu pego uma coisa para fazer, eu quero fazer direito. Ela falou, vai lá, se solta, relaxa. Você não precisa levar isso como uma profissão. E aí eu fui igual Garrincha, eu fui fundo, e aí tô lá ainda. Através disso eu descobri o djembe, então eu comprei um curso de djembe online, que é um tambor africano. Comprei um djembe, mas esse eu não consegui continuar. Eu espero voltar ainda. Mas meus hobbies é música, cachorro. Meu hobby é cachorro, fotografia. Mas eu tenho trabalhado tanto que agora eu falo, não. Quando eu tô de folga e as amigas pedem selfie, eu falo, não, gente, hoje eu tô de folga. Eu sofro bastante com isso, porque em qualquer ambiente que eu vou, até nos treinos que eu faço, o pessoal fala, não, fotógrafo é você que organiza a gente pra tirar Não, eu foto. falo, Não, tô de folga. Tô de folga. Eu tô aqui de lazer, não vou trabalhar, não. Eu queria muito eu queria ter um trabalho social. Eu não sabia se você ia perguntar, eu já estou falando. Era a próxima pergunta, mas pode continuar. Porque era uma coisa que eu sempre pensei, né, de fazer alguma coisa. Eu não consigo por falta de tempo. Já me chamaram para dar aula de fotografia, eu não consigo. Uma vez, eu numa pracinha de cachorro conheci uma assistente social que ela trabalhava com gestantes. E aí eu falei, olha, eu quero ser voluntária, porque aí é uma coisa que eu posso fazer no final de semana, né? E ela falou, vai lá. Aí fui na ONG, chama Serve. E aí eu estava preenchendo lá, é muito sério, estava preenchendo todo o questionário deles. E aí a hora que terminou, ela leu tudo, ela pegou a prancheta, colocou de lado assim, falou, bom, para você fazer alguma coisa pelo outro, você precisa estar bem.
E você não pode ser voluntária aqui porque você não está bem. Então, a partir de agora, eu estou falando você como você sendo uma atendida nossa. E aí eu falei assim, mas eu não estava em terapia. Eu falei, mas aqui não é uma ONG para pessoas carentes? Ela falou, não. Aqui é uma ONG de apoio a mulheres. Mulheres vítimas de violência, mulheres com gestação, que ela própria não aceita ou a família não aceita, mulheres, enfim, é uma ONG de apoio a mulheres. Chama até Centro de Apoio e Valorização à Vida, alguma coisa assim. Ela falou, mas você queria ser nossa voluntária e a gente pode te atender. Ela não é uma ONG para pessoas carentes, porque terapia, essas coisas, quem tem condições, acaba sendo uma seleção natural, procura particular. Sim, sim. Mas a gente não restringe ninguém. Uhum. E aí eu passei a ser atendida por eles. Ela falou, você precisa de atendimento. Que era essa terapeuta que eu estava quando começou a pandemia. Que também tem um tempo, não é que você é atendido para o resto da vida. É praticamente 6 meses, só que eles já tinham renovado 2 vezes a minha. Então, quando terminou, foi por conta da pandemia, mas a Ana, maravilhosa, minha psicóloga, ela falou, olha, você não está de alta da terapia, você precisa, mas nesse momento a gente não pode mais te atender, porque a gente já revogou o seu prazo 2 vezes e agora a gente está numa pandemia, enfim, prejudicou todo mundo, né? Sim, sim. E aí eu saí. Eu queria ter sido voluntária dessa ONG, aí não fui. O que eu faço, às vezes, eu não consigo, assim, firmar um compromisso contínuo com algum lugar. Mas quando eu faço coisas pontuais. Tinha um senhor que vendia bala no ponto de ônibus perto da minha casa. Quando veio a mudança da TV, da antena digital, ele me perguntou como é que ele tinha que fazer. E aí, assim, eu podia comprar, eu vivia apertada também, né? Mas eu podia ajudar ele a comprar uma antena. Mas aí eu falei assim, cara, a gente tem um grupo no Facebook do bairro. A minha ideia era conseguir uma antena boa para ele. Aí eu botei lá no grupo, falei, vai que eu consigo. Porque eu também não ia ter tempo de ir atrás. O governo estava dando, mas eu teria que ir com ele. Ele era sozinho, bem velhinho. Eu falei, peraí, senhor Nelson, vou pôr aqui no grupo. Aí entrei, pus no grupo, expliquei. Para minha sorte, muita gente se identificou, falou, nossa, eu conheço esse velhinho, ele vende bala no ponto de ônibus. O que eu pensei? Tem muitos lojistas no grupo do bairro, né? Por que a gente não se ajuda? E para minha surpresa, claro, sempre tem um ou outro para te criticar, Sim, teve. sempre tem. Mas, acho que, para falar a verdade, acho que foram 2 ou 1. Que aí todo mundo, eu não precisei nem responder, todo mundo foi em cima dele. E aí eu não só consegui uma antena, como eu consegui arrecadar um dinheiro que a gente comprou uma TV nova, uma geladeira, um micro-ondas, um armário, e eu ainda sobrou R$1.000, e eu dei os R$1.000, e aí eu fui no grupo, prestei conta, coloquei nota fiscal de tudo, e fiz um vídeo de eu entregando, contando assim, ó, nota por nota dos R$1.000 e dando na mão dele. Então, eu fiz isso. Uma outra vez, uma jornalista amiga minha, ela fez uma matéria para a Folha sobre uma família da República Democrática do Congo, que a mulher tinha perdido o irmão na travessia do México para os Estados Unidos e tal. E ela falou assim, Van, essa mulher já sofreu tanto, eles moram aqui no Brasil, ela, o marido e uma filha. E ela tá grávida, você não poderia fazer uma foto dela grávida? Eu falei, tá, posso. Eu falei assim, manda ela vir aqui. Aí ela falou assim, não, Vanessa, você não tá entendendo. Ela não tem dinheiro para ir aí. Onde ela mora? Em Poá. Eu falei, puta merda, eu também não tenho dinheiro para ir para Poá. E pensei, né, como é que eu vou para Poá fazer uma foto dela? Aí falei assim, não, tá bom, eu pago para ela vir. E aí era pagar transporte dela, do marido, da filha. E, meu, de Poá que você vai picando. Eu sei que ia ficar um dinheirinho, mas aí eu comecei a pensar. Falei, tá, eu vou pagar o transporte dela, eu faço as fotos para ela. Mas será que ela tem roupa? Porque ela tinha colocado os móveis guardado num quintal e roubaram tudo. Então eles não tinham roupa, o marido estava desempregado. E aí eu falei, puta merda, ela não deve ter roupa pra gente fazer o ensaio. E aí eu falei, vou de novo, fui no grupo do bairro. Falei, gente, deve ter lojista aqui, e aí eu divulgo a foto e tal. E aí, cara, foi tão legal, porque tinha
uma protetora animal que estava no grupo, que eu não conhecia, e aí ela grudou em mim, assim, a gente conseguiu comprar. Primeiro eu consegui uma doação de enxoval de uma lojista maravilhosa, eu esqueci o nome da loja, Marisa. Ela doou vestido novo para a menina, tem essa foto, assim, a menininha com um vestidinho lindo, novo. O marido não tinha emprego, não tinha roupa para procurar emprego, a gente conseguiu muita roupa para ele, o pessoal doou, muita roupa para ela, roupa de frio para a menina, aquela menina estava indo para a escola, estava frio já. Consegui o berço, consegui a cama. O que mais que eu consegui? Consegui botijão, fogão. E essa moradora do bairro que me ajudou, a gente botou tudo no carro dela e levou para Poá. E aí aí eu paguei para eles virem na minha casa, eu fiz o ensaio deles na minha casa. Aí eu pus uns vestidos de gestante que eu tinha, o ensaio foi legal, precisava de roupa para a menina e para o marido. Então isso a gente conseguiu. E foi muito legal, assim. Depois de um tempo a gente ainda conseguiu, ajudou com dinheiro para o cara procurar emprego. Depois eu não tive mais contato. E recentemente, na história lá do sul, das chuvas, o Rodrigo, veterinário do Luke, do Chico, ele largou a clínica dele aqui e ele foi com a Camila, que é a que me passou o Luke. Eles foram para o sul e ficaram 15 dias. Eles foram com uma equipe, eles foram para lá e ficaram 15 dias lá, atendendo bichos e tudo mais. Eles voltaram e o Rodrigo continuou ajudando. Só que chegou uma hora que as pessoas também pararam de ajudar. E aí um dia eu numa consulta com o Luke, o Rodrigo falou assim, cara, eu preciso de uma grana, porque eu tenho ração para levar, eu tenho muita coisa para levar, eu tenho panela para levar, coisa que tinha que ajudar não só os bichos, como as pessoas que estavam cuidando dos bichos. Sim. E ele falou, eu não tenho dinheiro para pagar um caminhão para ir. Aí eu falei, Rodrigo, pode deixar, eu vou fazer uma rifa. Aí fiz uma rifa, e aí de novo consegui uma grana, e a gente pagou o caminhão para ele levar. Então assim, eu não consigo ter uma coisa Você não consegue não consegue ter uma coisa cíclica, mas quando eu vejo alguma coisa que eu falo, eu vou parar e vou ajudar isso daqui. Se eu não posso ajudar, eu consigo, eu dou um jeito que eu falo assim, vamos ver pessoas que podem, sabe, assim. Então, eu gostaria muito de fazer, mas hoje em dia eu tô custando dormir, não tô tendo tempo. É assim, o meu médico fala, você precisa fortalecer a coluna e o braço para tendinite. Eu falo, eu vou fortalecer a coluna ou eu vou passear com o Luke? Tem dia que nem o Luke eu consigo levar ele para passear. E ele é gigante. Quando eu não levo ele para passear, eu vou perder ali alguns bens que ele vai comer. Sim. Então, assim, o cachorro precisa ver rua, né? Uhum. Eu não consigo ser voluntária de nada, mas sempre que eu posso, eu dou uma ajudinha. Sempre que você pode, você tá ali, né? Tô. Vanessa, cara, não tenho palavras para descrever o quanto, agradeço, o quanto foi maravilhoso ter você nessa trilogia. Se vocês escutarem aqui, vocês vão ter trabalho na edição para cortar tudo isso. Cara, eu gostei bastante, de verdade. Eu agradeço muito por ter aceitado o nosso convite. Não, eu que agradeço demais. Galera, se você gostou, se inscreve no canal da GRTV, ativa o sininho e segue a gente em todas as redes sociais. Elas estão aqui na tela e na descrição desse vídeo. Até mais.